Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, que tem como objetivo levar até você aí de casa informações sobre projetos e iniciativas bem-sucedidas da nossa cidade e região. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que são relacionadas aí com as pessoas que possuem deficiência, ou seja, aquelas pessoas que têm algum problema temporário ou permanente, de natureza física, mental, sensorial, né, que impedem essas pessoas de atuarem efetivamente na sociedade como as demais pessoas. No mês de setembro, dia 21, foi comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e para a gente poder abordar esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui hoje no nosso estúdio a dona Maria Helena Mosena, que é presidente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, também faz parte do Conselho Estadual e da Associação referente a pessoas com deficiência na Estância Turística de Tupã. Dona Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, né, de estar divulgando e tirando da invisibilidade a pessoa com deficiência. E eu quero aproveitar, né, assim, me descrever, sabe, para as pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo, né? Eu sou branca, tenho cabelos avermelhados, estou com uma máscara branca, tenho olhos castanhos, estou com um vestido bege, com os bordados marrons, né? E sentada numa poltrona marrom, numa poltrona preta, e com alguns desenhos na parede, né? Então, essa é a descrição. E outra coisa que eu quero também pedir desculpa é aos deficientes auditivos, sabe? Que a TV Câmara não possui um intérprete de Libras, sabe? Para ajudar na leitura, né, desse programa. E em breve, se Deus quiser, né, professor Paulo? Com certeza. Essa questão vai estar sanada, porque o Conselho Municipal vai reivindicar ao poder público uma central de Libras para a nossa cidade. Excelente, muito bacana essa descrição que a senhora fez, né, das pessoas que têm deficiência visual, né, para que elas possam não só escutar as nossas falas, mas também entender como que a senhora está caracterizada, quem é a senhora, como que é a senhora também. Esse assunto da necessidade de um intérprete de Libras é uma deficiência que a gente vê em diversos locais, em eventos também, inclusive até no nosso programa, efetivamente, a gente nunca pensou, né, nunca tivemos a oportunidade de ter uma pessoa realizando essa interpretação para as pessoas que têm a deficiência auditiva, dona Maria. Muito legal essa colocação da senhora já no início do programa. Como eu falei para vocês, o nosso programa de hoje vai ser uma entrevista muito dinâmica, né? Dona Maria Mosena, a senhora é tupanense? Tupaense. Olha só que legal. Nascida em Tupã, eu tenho 64 anos, eu sou nascida em Tupã, né, moro na mesma casa desde meu nascimento. Que bacana, que legal. E o que motivou a senhora a fazer parte de um conselho municipal, de um conselho estadual, e até mesmo, né, dessa associação de pessoas com deficiência? Bem, olha, é o seguinte, até 1966, eu tinha uma visão assim perfeita, né? Tão perfeita que eu não necessitava de óculos, mas eu fui acometida por uma doença genética, né? Que é a síndrome de Morning-Glory, né? E perdi assim muito repentinamente grande parte da minha visão. Eu vou perder no campo visual, né? E só enxergo num círculo no olho esquerdo, porque no olho direito a visão já é bem comprometida. E a partir daí, quando eu comecei a descobrir essa deficiência genética, e indo em médicos, né, e é uma doença rara, né, e ela ainda ela não tem, até hoje, ela não tem muita pesquisa no nosso país. Aí eu senti necessidade de procurar pessoas iguais, né, porque a associação, o que é? São pessoas com os mesmos tipos de problema, né, que se organizam para lutar pelos seus direitos. Então, eu comecei a procurar, e na época o Cláudio Silva, né, que foi o primeiro presidente da PEDET, também estava procurando, e outras várias pessoas. Então, nós nos encontramos,
né, nos encontramos e em 2004 nós fundamos a PEDET, Associação das Pessoas com Deficiência da Estância Turística de Tupã. Muito bem, excelente. E depois, então, de fundar a associação, é que a senhora começou a participar do Conselho Estadual? E do Conselho Municipal? Aí em 2008, né, na época era o governo do Valdemir, em discussão com a secretária municipal de assistência social, nós começamos a elaborar a lei de criação, né, o regimento interno, e foi criado o Conselho Municipal, aqui em Tupã, que foi no ano de 2008, né? Aí meu ingresso, daí em 2010 eu assumi a presidência, eu fui eleita presidente. Sim. Aí eu comecei a participar de reuniões regionais, e aí fui eleita delegada, para um encontro estadual, e de lá para cá não parei, né? Daí a gente foi tendo esse envolvimento, a região foi tendo esse envolvimento, e em 2016 eu fui eleita presidente do Conselho Estadual, através do Núcleo Regional 8, e hoje eu estou como secretária na mesa diretora, continuo conselheira estadual, mas foi todo um processo de luta, né? Sim. Professor Paulo, porque as nossas ações, elas começam no nosso município, né? Sim. Sabe? Ela tem que começar aqui. Então, começou aqui e deslanchou para o estadual, né? Sabe? Interessante, Dona Maria. Então, a senhora fez de um problema que a senhora tinha, que a senhora possui, né? Inclusive é permanente, né? Essa deficiência, né? De buscar uma forma também de ajudar outras pessoas na sociedade que também passam por esse tipo de problema, ou problemas semelhantes, que nós temos diversos tipos de deficiências também, né? Sim. E então, a participação da senhora, isso motivou a participação da senhora, e de que forma que o comitê, que a associação tem realizado os projetos, né, em prol da sociedade? Olha, a nossa luta, professor Paula, ela é uma luta difícil, Sim. Sabe? Às vezes nós reivindicamos tantas coisas, mas as nossas conquistas, elas são pequenas, né? Às vezes elas são invisíveis aos olhos das pessoas que não têm deficiência, né? Mas a gente, assim, dentro da associação, a gente sempre luta muito por acessibilidade, que é um dos principais carros-chefes nossos, né? Sim. E nós temos uma dificuldade, por exemplo, muito grande, e essa reivindicação começou na associação e já se estendeu para o Conselho, que é que o poder público organize um censo municipal, sabe? Para saber quantos somos, onde estamos e quem somos. Porque é muito difícil a gente está assim, encontrando as pessoas com deficiência, sabe? Se a gente não souber, porque muitas pessoas não vêm até nós teríamos que ir até elas. Correto. Né? Mas esse censo municipal, ele facilitaria demais. Mas é uma luta, assim, é uma luta contínua, né? Sim. Sabe? No nosso plano de ação, por exemplo, de 2011, já vai estar constando lá, sabe? Realização de um censo municipal. Exato. E outras coisas, por exemplo, nós participamos, assim, a última coisa que nós participamos aqui em Tupã foi estarmos juntos com várias entidades, reescrevendo, né, reeditando o plano diretor, né, que a cada 10 anos ele tem que ser revisto. Né? Excelente. Então, participamos da revisão do plano diretor, e de todas as atividades que envolvem o cidadão tupaense e a cidadã tupaense, nós estamos sempre participando. Por quê? Porque a acessibilidade, ela não é só para a pessoa com deficiência, ela é para todo mundo. Com certeza, então. Com certeza. Inclusive, a senhora mencionou os conselhos, né? As pessoas que estiverem nos assistindo, que possuem deficiência, ou que também não possuem deficiência alguma, mas que quiser contribuir participando do Conselho Municipal, ou participando mesmo da associação, elas podem participar? Nossa, devem participar, sabe? Inclusive, por exemplo, essas ações, esse ano, né, professor Paulo, foi um ano bastante prejudicado, né? Muito. Por causa da pandemia. Então, nós, inclusive, para o senhor ter uma ideia, o Conselho Municipal tomou posse em 10 de março, né? E já no mês seguinte, já começou a questão da pandemia, né? Daí nós tentamos
fazer uma reunião online, conseguimos fazer em agosto. Que ótimo. Sabe? Aí já fizemos agosto, setembro, e vamos fazer agora em outubro, dia 13, né? Pelo Google Meet, né? Sim. E nós fazemos. Mas as reuniões, essas reuniões, por exemplo, a gente está divulgando nas redes sociais, né? Ótimo. Sabe? Inclusive, nós vamos pedir para colocar no site da prefeitura, né? Para ser divulgado. Mas essas reuniões, quando também tem as reuniões presenciais, elas são abertas a toda a população. Excelente. E só que ainda não existe. Não tem um calendário ainda para reunião presencial, né? Não tem ainda. Reunião presencial, não. Sim. Sabe? Provavelmente o ano que vem, eu acredito, né? Sim. Que nós já estejamos fazendo essas reuniões presenciais. Excelente. E as reuniões, elas são abertas, né? Abertas a toda a população, com e sem deficiência. Sim. E as pessoas que participam, elas não têm direito a voto, mas têm direito à voz. Sim. E às vezes a voz, ela é mais importante que o voto. Com certeza, sabe? Né? O voto porque a voz modifica, a voz cria, entendeu? A voz, assim, ela reflete uma série de coisas para o crescimento do conselho. Então, mas é uma luta, é uma construção. Com certeza. É uma construção. Porque os conselhos os conselhos de direito, né? Que o conselho da pessoa com deficiência está incluído nesses conselhos de direitos, ainda realmente não... eu acredito que é um processo que está engatinhando ainda. Sim. Sabe? Porque se as pessoas tivessem noção, sabe, da força que o Conselho tem, a participação seria muito maior. Mas eu creio que nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Para você de casa que está nos assistindo, mesmo que você não possua nenhuma deficiência, graças a Deus, né? Mas eu tenho certeza que você se relaciona com pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Eu mesmo, por exemplo, tenho a minha mãe que tem cegueira, tenho um primo que tem uma deficiência mental. Então é importante a gente estar se envolvendo nessas causas também e poder contribuir. Veja só que interessante. O último censo do IBGE levantou que no Brasil existem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Tá? Mesmo aquela deficiência visual, que às vezes você tem que pegar o papel, colocar um pouquinho mais longe, mais perto, para poder enxergar ali um livro, realizar uma leitura, até mesmo graus de deficiência que impedem que essas pessoas atuem efetivamente na sociedade. Tá? Já com esse grau mais elevado que impede a atuação dessas pessoas na sociedade, isso vai para um número aí de cerca de 12,5 milhões de pessoas que efetivamente possuem deficiência, ou seja, algo em torno aí de 7% da população. Você vai ver aí agora uma imagem que resume muito bem esses dados do IBGE. E veja só que interessante. A cada 100 pessoas no Brasil, cerca de 19 possuem algum tipo de deficiência visual. Tá? Não estou dizendo que essas pessoas são deficientes, mas que possuem ali uma deficiência mesmo que pouca. Tá? Dessas 19 pessoas, 3 efetivamente são deficientes visuais. Em relação a pessoas que possuem deficiência motora, a cada 100, 7 pessoas têm algum problema de dificuldade motora, sendo que efetivamente cerca de 2 dessas apresentam sim um grau de deficiência que impedem que elas atuem na sociedade como as demais pessoas. Vale ressaltar também que a cada 100 pessoas, 5 apresentam deficiência auditiva, tá? Sendo que dessas 5, 1 a cada 100 efetivamente são classificadas como pessoas com deficiências auditivas graves que não escutam nada, né? E ainda vale ressaltar que a cada 100 pessoas, 1 apresenta deficiência mental ou intelectual. É um número muito grande na nossa sociedade, né, Dona Maria? Muito 45 grande. milhões de pessoas, equivalente a cerca de 24% da população brasileira, né? Exatamente, sabe? E o interessante, professor Paulo, que com esse número de pessoas, a gente às vezes faz uma retrospectiva, né, do movimento da pessoa com deficiência. Ele começou lá para os anos 70 e 80. Inclusive hoje, por exemplo, se alguém anda de metrô em São Paulo, uma pessoa com deficiência, e eu sou testemunha viva disso, o senhor entra, por exemplo, eu como tenho baixa visão, a bengala que eu uso é a verde, né? Que a verde, todo mundo já sabe que é baixa visão. Chega no metrô, existe assim um atendimento muito bom, encaminham até o vagão, sabe, específico para as pessoas com deficiência, sabe? Já avisam a próxima estação que o senhor vai parar,
sabe? Lá já recebem, sabe? E dão toda a assistência necessária para qualquer tipo de deficiência. E isso não foi uma coisa gratuita, foi uma conquista. Como tudo que a gente tem hoje de bom, né? Porque a gente também tem muitas conquistas, né? Sim. Foi tudo à base de muito suor, de muito sacrifício, sabe? Juntaram-se, assim, mais de 150 cadeirantes, né, na época, e, assim, tipo assim, invadiram o metrô, né, sabe? Dizendo, nós precisamos de acessibilidade aqui, né? E graças a isso, hoje, nós temos essa acessibilidade, né? Então, em tudo isso, na realidade, quando você fala de ajudar, sabe? Ninguém ajuda ninguém. A gente se ajuda em comunhão. Excelente. Sabe? Nós temos Porque que lutar, né? é a nossa organização, né? Sabe? Quanto mais organizados nós formos, mais fortes nós teremos. Com certeza. Sabe? Excelente, muito bem colocadas as palavras. Bom, para você de casa que está nos assistindo, olha só quanto conteúdo interessante, né? Estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Rapidinho, a gente vai fazer um breve intervalo, é só 1 minuto, não sai daí não, daqui a pouco a gente já retorna.